Então, antes de começar a aula, agora voltando para a questão do conteúdo, é importante que a gente está vindo falando sobre morfologias dos fungos, falamos de características gerais, iniciamos falando dos fungos em que o corpo ele é ameboide, que é os fungos pertencentes ao reino Protozoa, em que eles têm um ciclo que envolve uma fase ameboide, que penetra nas raízes das plantas, ou eles se alimentam de material de células mortas, de material em decomposição. Eles têm uma fase muito mucilaginosa, e que depois esse talo, corpo plasmodial, se transforma em esporos de repouso, ou esporos que depois eles, no momento que eles são liberados, eles podem ter flagelos, né, eles podem voltar a formar a fase plasmodial e depois se combinar sexuadamente, fazendo a combinação sexual. E aí a gente terminamos o reino Protozoa e iniciamos o reino fúngico. Então é importante que vocês entendam, quando a gente fala de reino fúngico, pense nessa palma dessa mão, na palma dessa mão, onde eu tenho 5 divisões, 4 divisões que são reconhecidas pelo sistema de classificação e uma divisão que não é reconhecida, daí a gente chama de grupo incerto. Então a gente começou falando da divisão Chytridiomycota ou blastocladiomycota, né, que foi um nome recente que foi criado. Depois dessa Chytridio ou blastocladiomycota, a gente foi estudar a segunda divisão, que seria um grupo mais importante que nós temos dentro do reino fúngico, que são os fungos verdadeiros, que é a divisão Ascomycota. A divisão Ascomycota produz esporos que são chamados ascósporos, que são esporos sexuais, certo? Terminamos a Ascomycota, eu expliquei um conteúdo muito denso, com bastante particularidades, que é a parte da reprodução e o ciclo que representa a formação do asco. E aí eu falei lá que os macrofungos, macro é grande. Fungos grandes, a grande maioria dos fungos são microscópicos, são pequenos. Mas os macrofungos, eles pertencem a 2 divisões. Uma é o asco e outra são os basídeos. Que hoje a gente vai voltar a falar um pouquinho, né? Os tópicos que eu já falei, eu vou deixar em off, mas as coisas que a gente já discutiu, a gente vai fazer uma revisão. Então, se é a divisão Basidiomycota, ele produz basidiósporos, tá? Então, nessa terceira divisão, falta mais 2 para a gente terminar o reino fúngico. Nessa terceira divisão Basidiomycota, que está nesse slide, ela tem 3 classes. Uma das classes são a classe Teleomycetes, que a gente falou na última aula, que são 5 ciclos das ferrugens. Foi onde a gente parou. Então, ela tem 5 ciclos, que é a fase de urédia, télia, fase ou ciclo é a mesma coisa, tá? Então, fase de urédia, télia, basídia, pícnea e écio. Depois volta de novo a fase de urédia. Então, essas 5 fases, elas podem ocorrer durante um ano, ou pode ocorrer só 2 fases. Então, a gente chama de um ciclo, ciclo dessa classe Teleomycetes, né? Macrocíclica, quando você encontra durante o ano as 5 fases do ciclo. Quando você não encontra, que tem muitas ferrugens, que você só encontra a fase de urédia ou a fase de télia, e aí ela é chamada de uma fase microcíclica. Outra característica que eu falei das ferrugens foi o fato de a fase de écio, ela pode ser no mesmo hospedeiro ou ela pode ser em hospedeiros diferentes. Se for no mesmo hospedeiro, por exemplo, ela infectou a fase de urédia em milheto, e aí ele vai infectar a fase de télia, urédia, todas as outras fases do ciclo ainda em milheto. Então a gente chama de uma fase, um ciclo homoécio. O écio se desenvolve na mesma hospedeira. Nesse caso, Puccina substrata, Patovar substrata, se não me engano, ela é a ferrugem, né, do milheto. Ela é um ciclo heteroécio, ela infecta em milheto, e a fase de écio
né? Na hora que os basidiósporos, eles voam, eles se disseminam pelo ar, eles têm que cair numa solanácea. As solanáceas que caem são Giló e berinjela, e aí eles desenvolvem a fase de picne, as fases de este, nessas plantas. Aí é um caso, é um exemplo de uma ferrugem que a gente chama de heteroeste. Um segundo exemplo de ferrugem heteroeste é o caso da Puccinia graminis, em que você tem o trigo como hospedeiro, né, da fase de urédia e télia, sempre é a fase principal, mais frequente. E aí você tem uma planta que é comum nos Estados Unidos, uma planta espontânea, uma planta daninha, pode ser chamada de berberis, o gênero dela. Eu não sei o nome comum em português, ela não está presente no Brasil. E aí ele desenvolve a fase de S, é um segundo exemplo de um ciclo heteroeste. Do mesmo fungo, um fungo que tradicionalmente é específico, ele só infecta aquela planta, né? Ele só infecta a planta de trigo, né? Que é esse segundo exemplo que eu estou dando. Ele tem um segundo hospedeiro que é exclusivo de uma outra família botânica, tá? Então vamos começar a aula de hoje, onde agora é falar sobre as outras classes. Eu falei da classe Theliomicetes, vou falar da classe Ustomicetes e da classe Basidiomycetes, né? Que foi, acho que, onde a gente começou a aula passada. Deixa aparecer. Então, a divisão, como eu falei para vocês, dentro do reino fungi, agora vamos falar da divisão Basidiomycota, classe Basidiomycetes, né? Então, eles têm esporos sexuais, esses esporos são chamados de basidiósporos, que eles são produzidos nas extremidades de basílias. Então, as basílias são quem vão produzir os basidiósporos, as estruturas morfológicas que produzirão esses basidiósporos, que são exógenos, que eles saem de dentro da célula para fora, e eles se desprendem da célula. E aí o vento bate, ou ele cai por gravidade sobre as superfícies de solos, terras, solos, substratos quaisquer, e aí ele pode desenvolver uma fase micelial. Agora a gente está falando de um reino que o fungo é miceliado e septado. O reino fungi é isso. Essa é a característica deles. Dentro dessa divisão, nós temos as três classes, né? É importante que a gente encontre a classe Basidiomycetes, que são os fungos visíveis a olho nu, que é o que a gente chama de cogumelos, os Theliomicetes, que são os fungos causadores de ferrugens. Eles, nas plantas, desenvolvem um aspecto de coloração amarelada, um pó de coloração amarelada, e a classe Ustomicetes desenvolve um pó de coloração marrom ou escura. Então, dessas três classes, a basídia é clavada, no caso da classe Basidiomycetes, e da classe Ustomicetes e Theliomicetes, as basídias são segmentadas ou divididas por septos, elas são bipartidas. Já mostrei, acho que na última aula, essa divisão. Então, aqui, ó, exatamente isso. No caso das ferrugens, dos fungos causadores de ferrugens, dos fungos causadores de carvões, as basídias, isso é basídia, então ela é septada, ó, ela é segmentada, é isso que ele está querendo dizer. E no caso de um cogumelo, isso aqui você não vê, ele é microscópico. Depois eu vou mostrar numa foto, vocês vão poder enxergar. Ele é virado para baixo e cada unidade dessa, 4 basidiósporos, isso aqui se chama basídia, e isso aqui é o basidiósporo, que é clavado, e ela não é segmentada, ela é clavada. Clava, sabe o que é? Clava parece igual aquelas lanças de guerra. É isso que quer dizer. Em fungo, em micologia, as estruturas morfológicas têm muitos significados muito interessantes. Formato de clava, formato de agulha, formato cilíndrico, formato esférico, formato ovoide, formato obovoide, um formato de um ovo invertido, né? Formato elíptico, que a gente chama de elipsoide, enfim, pode ter várias outras denominações que vão auxiliar, essas formas vão auxiliar a gente identificar cada gênero de fungos nessas diferentes divisões. É claro que, nesse caso, para todos os fungos, o sistema de classificação é baseado nessas particularidades morfológicas, nessas formas e tamanhos. A gente chama de características morfológicas e características morfométricas para poder identificar cada um desses fungos. Então, aqui um caso da classe Basidiomycetes, que é bastante conhecido de vocês, né? Chama cogumelos. Aqui é a região do himênio, região do pílio, aqui em cima.
Isso aqui é a estipe. Nesse caso, é um cogumelo que não tem o véu universal. É como se fosse um adorno aqui, que fica ao redor da estipe. Muitos alunos sempre vêm me perguntar. Aqui, o anel universal está aqui. Ó. Aqui tá. Mais para frente eu vou mostrar. Mas aqui é como se fosse um adorno que às vezes os alunos me perguntam: para que serve o anel universal, professor? É um elemento importante para taxonomia. Tem muitas características que a gente discriminatórias no sentido de descrever, de discriminar, de separar os taxons, os gêneros, os indivíduos dos fungos de outros. Eles têm apenas uma função taxonômica e talvez muitas dessas funções, muitos desses elementos que a gente descreve, das partes que compõem essas estruturas, não tem uma relação biológica, uma importância biológica propriamente dita. Então, esse aqui, o Agaricus, o champignon de Paris, a gente aqui num substrato, aqui é a fase micelial dele, e o micélio, ele vai dar origem a esse entrelaçado de micélios que vai formar esse corpo de frutificação. Então, isso que vocês veem, quando vocês estiverem na rua, agora é uma época de chuva, entrem nas florestas, vocês vão observar diferentes corpos de frutificação. Se a parte que produz o esporo é voltada para baixo, então esse corpo de frutificação é típico de um basídio micélio. Agora, se a parte que produz o esporo ela é voltada para cima desse corpo de frutificação, ele é um ascomicélio, ok? Outro tipo de cogumelo, não sei se eu coloquei um slide aqui, é aqueles que não têm estipe, são chamados orelhas de pau. Eles ficam conectados parecendo uma orelha mesmo. O mais famoso que vocês conhecem é o Pycnoporus sanguíneos. Sanguíneos porque ele é vermelhinho, é um cogumelo sanguíneo e com certeza na vida ele é muito popular, vocês já encontraram eles em mourões de cercas de pastagem, em árvores. E lembrar que os únicos organismos capazes, que produzem enzimas capazes de degradarem toras, né, a lignina, a celulose, que é um componente da constituição da parede celular, do cerne da madeira, os únicos organismos que possuem enzimas capazes de degradar uma árvore são cogumelos. Ou seja, se uma árvore apodrece, se uma árvore decompõe de grande porte, o único organismo no planeta capaz de decompor uma árvore são cogumelos, são esses fungos pertencentes a essa classe Basidiomycetes, né? Eu não posso agora, eu estou discriminando, né? Então, dentro da divisão Basidiomycota, tenho 3 classes: Teleomycetes, Ustomycetes e Basidiomycetes. Os cogumelos estão nessa classe Basidiomycetes, ok? Mais cogumelos estipitados, com diferentes padrões, alguns eles têm, né, às vezes tem até tricoma sobre a superfície do píleo, a estipe, alguns não têm esse guarda-chuvinha bem desenvolvido, alguns eles ficam conectados numa posição quase que lateral, não é perpendicular, né? Aqui vocês estão vendo igual uma posição de um guarda-chuva. A estipe, que é essa porção, né, que sustenta o píleo, ela é quase que perpendicular, ela fica na região central. Aqui não, ele já fica numa região mais lateral desse cogumelo aqui. Aqui, cogumelos, eu mostrei para vocês, com uma estipe um pouco mais alongada, hialina, podem produzir muita mucilagem para aderir a insetos, podem produzir tricomas, que podem produzir compostos, que devem ter alguma função biológica, alguns sintetizam compostos alucinógenos, e muitos, talvez não sei dizer qual a porcentagem daqueles que são comestíveis e qual a porcentagem daqueles que são venenosos. Então, alguns produzem compostos químicos que são tóxicos e que podem matar, que são extremamente venenosos. Alguns produzem bioluminescência e eles brilham à noite, né? Então, igual tem vários artrópodes que também têm essas características de bioluminescência. Aqui, o caso de um cogumelo que não tem estipe, tem um corpo, né, um corpo de frutificação do típico de orelha de pau, musgos, né? E aqui outro tipo de cogumelo que não tem essa configuração de estipe, ele tem uma organização mais filamentosa, mais alongada, mais cilíndrica, mais ramificada do corpo de frutificação. Aqui, né, também, você tem essa região de baixo, né, é a região auriculária, né, é um gênero de cogumelo em que parece uma orelha, ele é bastante mole, igual uma cartilagem de uma orelha, tá?
Aqui, o fungo chamado ninho de passarinho é como se fosse um cogumelo, então ele tem vários cogumelos no interior desse corpo de frutificação, também pertence a essa classe Basidiomycetes. Ciatus é o gênero desse fungo, que é como se ele contém um cogumelo, 4 cogumelos contidos num só, é algo nesse sentido. Então eles chamam popularmente em inglês de ninho de passarinho, tá? E aqui eles frutificando, então ele está se alimentando de um tecido morto. Então existem alguns desses cogumelos que se alimentam de árvores vivas e matam essas árvores. Eles podem ser responsáveis pela destruição de muitas florestas. Como exemplo, nós temos o caso da armilária amelia, é um problema muito sério em plantios de pinos, né, nos Estados Unidos. Então, quilômetros e quilômetros de distância, esse micélio, ele cresce no perfil do solo e destrói a raiz, e pela raiz ele sobe para o sistema aéreo, e ele seca a árvore e causa tombamentos, causa a morte dessas árvores. Então, ele pode atacar plantas em situações principalmente de desequilíbrio ecológico, e em situações em que a árvore morre, ou então ele é o agente de decomposição, de destruição. Aqui na frente do laboratório, eu lembrei de vocês. Às vezes acontece uns starts quando eu estou andando seguindo a minha vida, e eu me lembro que aqui tinha um fungo que ele é o cogumelo do sol, Amanita muscaria, não. Cogumelo sol, cogumelo rei, eu esqueci. Deixa eu procurar aqui rapidão. Cogumelo sol. Cogumelo sol gênero. Ele é muito famoso. E ele estava no pé desse framboyant que... aqui está dando um outro gênero. Ganoderma lucidum. Então ele estava dando nessa árvore, e essa árvore morreu justamente de apodrecimento da região do colo. Aqui na frente do laboratório teve uma queda, esses dias até postei no meu Instagram, e há vários anos eu observava essa eflorescência desse cogumelo nessa raiz. Então toda vez que vocês observarem uma eflorescência na base dessa árvore de cogumelo, isso é um indício de que essa árvore está em indícios de ser condenada. Então ela vai morrer, porque esse fungo está degradando, porque o cogumelo degrada compostos dessa árvore que ela está em vias de morte, tá? Então, se existe a formação de corpo de frutificação, é porque ele está colonizado por hifa fúngica e ela está condenada e ela vai morrer. E somente agora que eu me toquei dessa história. Vários anos eu sempre tirava esse ganoderma para mostrar nas aulas, e sempre no colo, no pé desse framboyant aqui na frente da escola. Provavelmente ele, junto com outros agentes, outros organismos, insetos, foram responsáveis pela morte dessa árvore aqui na frente, que, consequentemente, causou tombamento. Aqui um cogumelo, como eu falei para vocês, então ele tem essa região de cima, que é chamado de píleo, tá? Essa parte de cima, superficial, né, do guarda-chuva, a gente chama de píleo. Essa parte de baixo aqui, que tem vários tipos de organizações, aqui uma foto dela, é chamada de himênio, aqui está em inglês, mas isso aqui se chama himênio, e aí se aumentar aqui, ele vai ter essa conformação. E vinculada nele é himênio porque é chamado de área fértil do cogumelo. E conectada a esse himênio você tem várias basídias. Lembra da basídia que eu mostrei no início da aula? Essa basídia está aqui, ó. Ela está conectada naquela aqui, ó, bem pequenininha aqui, ó. E essa basídia, se eu aumentar, ela vai ser isso aqui, ó. E aí ela vai produzir 4 basidióspos. Ah, mas professor, sempre 4 basidióspos? Em geral, 4 basidióspos, não muda disso. Por quê, professor? Não sei dizer para vocês. É uma característica desses fungos. Outra característica dos cogumelos, eu já mostrei para vocês na última aula, é essa hifa que é septada, e no local do septo ele tem um grampo de conexão, onde o núcleo pode migrar, passar por esse grampo de conexão no meio desse septo, né? Deixa eu ver se eu acho eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. Grampo de conexão
cogumelo septo, para vocês ver se vocês entendem, né? Relembram, né, o que eu já tinha colocado para vocês. Ai, não apareceu. O grampo de conexão. Ah, o teclado muda, aí fica todo travado. Aqui. Ó. Então, vocês estão vendo essa tela aqui, ó? Vamos ver se ele vai melhorar. Aqui, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um septo, e aqui é o grampo de conexão, ó. Ele tem por onde o núcleo passa. Então, isso é sempre típico, ó. Isso aqui é uma ilustração, é sempre típico para esses fungos, para esse grupo dos basidiomicetos, tá? Aqui, mais ilustrações. Então, toda vez que vocês olharem uma hifa, vocês sempre chamam de pedacinho de cabelo, vocês dão vários tipos de adjetivos para esses fungos. E aí vocês, isso é típico de fungos pertencentes a essa classe Basidiomycota, ok? Então aqui vocês vão encontrar o himênio, que eu mostrei para vocês, e o himênio tem a área fértil. É fértil por quê? Porque tem a célula que produz o basidiósporo. Qual o nome da célula? Basídio. Aí, isso aqui toda essa haste em comprimento, ela é chamada do quê? Alguém lembra? Vamos ver a participação de vocês. Cleiane, quer falar para mim o que é essa extensão aqui? Lá o Marcos Ramos também, ele fala para o coqueiro, o caule do coqueiro. Qual o nome dessa estrutura aqui que sustenta o himênio, que sustenta o pílio? Bora? Beleza. O nome dele é estipe, né? Quais são as partes do cogumelo? A parte de cima, tá? Isso, então. Pílio, em cima, depois himênio, embaixo, daí depois toda essa arte se chama estipe, e depois, na estipe, vocês vão ter, né, a Cleiane, quando casar. Cleiane, você quer casar de véu e grinalda? Cleiane, Lavínia, quer casar de véu e grinalda? O que você acha? Você me convida para o teu casamento, tá, Cleiane? Daí você associa isso. Quando você casar, você lembra. Quando você vai ter uma similaridade, não quer não, Lavínia? Então, beleza. Lavínia pode ser um cogumelo que não tem o véu universal. Então, essa ornamentação que fica aqui ao redor da estipe, né? A Lavínia pode também, tá tudo bem. Não quiser casar, não quiser colocar véu, tá tudo bem. Mas no caso da Cleiane que quer, ela pode usar um véu, também se a Cleiane não quiser usar véu, também tá tudo bem. Mas esse cogumelo tem uma estrutura igual às noivas possuem, que a gente chama de véu universal, que é um elemento morfológico conectado a estipe. Tá? E depois a base aqui, ele tem esse, tá vendo esse filamento? Quase que com uma semente que explode. No início ele é uma bolinha, né? É uma bolinha. O Ítalo também é sacana, né? Ítalo, você também vai casar, Ítalo, na igreja e tudo? O que você acha? Você se vê casado, Ítalo? Você tem esse sonho? Não sabe? Sei não? Porque isso é muito ao acaso, né? Então, a gente nunca sabe. Mas eu acho que é legal, eu acho. Pô, você vê tua esposa vindo e... Não é exatamente um sonho. Eu acho que é por causa dos tempos modernos, né? Então, a gente está muito... A civilidade nos deixou muito... Eu acho que o mais importante é o amor, mais do que... não adianta você fazer uma festa tão boa e os seus sentimentos não serem totalmente condensados a ponto de você fazer a pessoa feliz, né? Eu acho que é importante você... Eu acho que não é o casamento que é o elemento mais importante. O casamento é só uma passagem para mostrar para os seus amigos, para a sociedade que convive com você. Mas isso é um segundo plano. O mais importante é o amor pela sua esposa, é o amor da sua esposa com relação a você. Eu acho que isso é importante. Eu tentei casar, viu? Mas não consegui. 2 vezes já fui noivo, mas daí falei, deixa eu falar, não quero, deixa quieto, vou ficar solteirão. Né?
né? Como é que fala, Ítalo? Como é que é? Solteiro sim, sozinho nunca, né? Olha, eu fazendo traquinagem com vocês. Mas aí, o nome disso aqui, embaixo, é chamado de volva, que é outra estrutura. E é muito interessante para vocês fazerem práticas e mostrarem para os alunos essas partes. Períodos de chuva, vocês que da biologia, mostrar essas partes dos cogumelos, raspar com a pontinha de um palito de dente, né, se vocês não têm muito recurso num laboratório, tem um microscópio, às vezes essas escolinhas têm microscópio, raspa os basidiósporos e mostra, você vai conseguir ver isso aqui, ó, as basídias. Mas é importante que você pegue um cogumelo fresco, tá, para poder enxergar. Aqui é a mesma coisa que eu falei para vocês, um cogumelo, aqui o pilho, aqui o himênio, a estipe, a volva aqui na base, a volva sempre é na base, aqui a região do himênio, e aqui as basídias, né, basídias jovens, e aqui a basídia e os basidiósporos em escuros presos nessa estrutura reprodutiva. Ainda sobre eles, um cogumelo, produzindo os basidiósporos nas basídias, né, olha aqui, ó, 4 basídias no topo, e ela sempre tem, professora, parece um elemento pontiagudo, igual um garfo, é exatamente assim. A gente chama isso de esterigma, essa pontinha que está aqui, aonde o esporo fica preso. Então, é um esporo exógeno. Ele libera, ele cai, germina. Então, ele assim, ó, é como se fosse aqui, ó, a Cleiane, né? A Cleiane amarelinha e o marido da Cleiane, o namorado da Cleiane agora, eles se encontram e falam, oi, tudo bem, vamos casar? Vamos ter filho? Vamos, eles combinam entre si. No momento que há essa combinação genética, ó, os basidiósporos existem, são esporos sexuais, como se fossem basidiósporos que a gente chama de grupo de compatibilidade positivo, negativo, que se combinam, eles são haploides, se combinam e depois passam a serem dicarióticos, terem 2 núcleos, ainda não se fundem. E aí eles se combinam entre si, essas hifas se entrelaçam para formarem esse corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação, que a gente chama de basidiocarpo, é uma hifa entrelaçada, é como se fosse uma construção de um corpo complexo formado por hifas. São as hifas que originaram esse corpo de frutificação aqui. Com maior detalhe, o processo, né, assim como vocês viram lá em Ascomicetos, você tem aqui o processo da formação, né, a hifa dicariótica, com 2 núcleos, essa hifa dicariótica formando um zigoto, porque como que aconteceu aqui? Houve uma fusão, né, a fecundação ou fusão dos núcleos, os 2 núcleos, que era uma célula com 2 núcleos, ou uma célula dicariótica, uma hifa dicariótica, fundiu, formou um zigoto 2N, então, o que aconteceu dessa fase para cá, dessa segunda etapa para a terceira? Ocorreu uma meiose, a gente sabe que meiose, o R tracinho é um fatorial, houve uma redução do número de cromossomos e ele voltou a produzir células haploides. Ó, e justamente um zigoto formou 4 células e essas 4 células vão formar exatamente os 4 basidiósporos que vocês vão encontrar dentro desse grupo. Entenderam? Então, esse é o processo de reprodução dos basidiomicetos, em analogia ao processo de reprodução dos ascomicetos que eu falei para vocês. Então, esses cogumelos, né, essas basídias que produzem esses basidiósporos, cada ordem dentro dessas classes, elas vão ter conformações diferentes, né? Então, a ordem Agaricales, vocês viram o cogumelo champignon de Paris? Está aqui. Então, ele tem essa conformação da basídia, e isso é um elemento importante para a taxonomia. Então, percebam, quando a basídia não é segmentada, é de cogumelo. Ó, basídia não segmentada, e nesses 3 casos aqui, né, aqui um caso de uma basídia segmentada, dividida, auricularialis, que é um cogumelo, uma exceção, e aqui o caso das ferrugens e o caso dos carvões, que também tem as basídias segmentadas. Então, esse caso das auricularialis é uma exceção, né, porque ele, em geral, os cogumelos têm uma basídia que não é dividida em partes, ó, eles têm conformações, morfologias diferentes. Ah, professor, como é que eu vejo isso? É aquilo que eu falei, encontrou o corpo de frutificação, pegou com uma pontinha de uma agulha, ou, né, com uma estrutura pontiaguda, estéril, né, para não misturar as amostras, e aí você vai olhar essas estruturas no microscópio, e por analogia, por esses padrões, vocês vão enquadrar dentro dessas diferentes ordens, tá? Então, isso aqui
né, eu vou mostrar para vocês de um carvão, né, um esporo de um carvão sempre, ele é unicelular, ele germina e ele vai formar essa basídia. E aqui o caso de um teleósporo, né, de uma ferrugem, que eu acabei de falar, dei uma introdução no início da aula, ele vai formar esses 4 basidiósporos. Então, isso tudo aqui é a basídia, só que ela é toda divididinha, então ela é uma basídia segmentada, que a gente chama aqui a ordem Puxiniaris. Então, pela basídia, a gente consegue posicionar esse grupo. Então, vocês viram que o fungo tem uma hifa com um grampo de conexão, pronto. É classe Basidiomycetes, é um cogumelo. E aí você vai atrás da estrutura reprodutiva, igual uma planta. Uma planta você identifica pela flor. Não é? Tem muitas plantas. Tudo bem, a gente conhece os padrões, olha para a folha, olha para a árvore, a gente sabe o nome. Mas se você nunca viu aquela planta, não reconhece esses padrões, que é isso? Os padrões morfológicos. E aí você, para você identificar uma planta, você sabe que você tem que olhar as estruturas reprodutivas das flores. E aí eu vou pegar e usar uma chave dicotômica ou chave sinótica, para identificar essa planta. Para os cogumelos, para os fungos, para todos os gêneros, todas as divisões, vocês têm chaves ou dicotômicas, ou sinóticas, ou qualquer outro tipo de arranjo de características morfológicas ou morfométricas que permitem vocês identificarem os diferentes níveis de reino, divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembrando que sempre as espécies elas são muito mais exigentes em características de tamanho, de morfometria. Então, elas são muito, para eu poder distinguir, são os tamanhos desses basidiósporos, ou os tamanhos das basídias, ou o tamanho dos ustilósporos, eles vão ser importantes. Ah, mas professor, se mesmo assim eu não conseguir identificar, com base nas características morfológicas e nas características morfométricas. Isso é o que a gente representa de taxonomia clássica. Se você não conseguir, você isola, pega esses esporos, extrai o DNA, né, que vocês estudaram na disciplina de biologia molecular, e aí vocês vão empregar na literatura tem primers para cada grupo, primers específicos, né, ou oligonucleotídeos, vão fazer um PCR, amplificam através desse PCR, e depois vocês vão sequenciar essa região. Então, você sequenciou uma região que é exclusiva, e aí você vai enquadrar de acordo com as sequências que estão depositadas no banco de dados, e aí vocês identificam essas espécies com base nisso. Tá? Eu achei um carvão que eu fiz exatamente essa descrição que eu fiz para vocês, um carvão do capim amargoso. E aí eu identifiquei esse carvão, com base em análise molecular, porque a morfologia não permitiu. A Paula, que é da biologia, o TCC dela foi justamente isso. Ela fez uma descrição de características morfológicas e uma descrição de características moleculares. O Klebeli, que é meu aluno da agronomia, ele está saindo agora, ele está fazendo agora de Cylindrocladium, que é um outro fungo, que a gente fez a mesma coisa. Então, a gente fez uma descrição de características morfológicas e agora a descrição de características moleculares, de Cylindrocladium. Então, isso aqui eu já falei para vocês, os 5 ciclos das ferrugens, ciclo de urédia, télia que produz teleósporo germina, produz basídia, ou seja, a basídia é dependente do esporo do teleósporo, né? E esse teleósporo é produzido no tecido de uma planta, né? E aí ele libera esses 4 basidiósporos, a basídia segmentada, aqui uma planta diferente, ó, esse aqui é um capim, esse aqui é uma berberis, esse aqui é o ciclo de Puccinia graminis. Então, em berberis, caiu o esporo, germinou, formou as 2 pícneas, essa pícnea vai ficar produzindo mais pícneas na mesma face da folha, que seriam como se fossem frutificações, né? Pícnea que produz os picniósporos, esses picniósporos germinando vão produzir mais pícneas. Ao entrelaçar, se essa pícnea é positiva e negativa, né, são como se fosse macho e fêmea, dentro do tecido da planta, ele é parasita obrigatório, ele só sobrevive em hospedeiro vivo, eles vão se combinar entre si, essas hifas, e do outro lado da face vão desenvolver por isso que está invertido, né, a fase de éstio, né, e essa fase de éstio, os eciósporos podem produzir mais éstio, ou esse eciósporo pode germinar e cair em uma outra planta. Tudo isso aqui é berberis, até aqui é berberis. Então é um ciclo heteroéstio. E aí esse eciósporo, se continuar caindo em berberis, vai formar mais eciósporo. Se esse eciósporo cair em um capim, no capim de origem, né, no trigo, ele vai voltar a formar a fase de urédia, como eu tinha falado na última aula.
Beleza? Então, voltando, eu comecei falando da classe Basidiomycetes, dos cogumelos, classe Teleomycetes, dos fungos causadores de ferrugens, né? Deixa eu mostrar uma foto de... O nome da doença é chamada de Rust fungi, né? Então, fungos causadores de doenças do tipo ferrugem. Então, aqui, vou colocar um nome em inglês, que daí ele tem fotos melhores. Então, essas doenças, então, também são fungos que só infectam plantas, são específicos da planta, né? Então, se você encontrar uma ferrugem em uma planta, ó, a pulverulência de coloração alaranjada, aqui a fase de telha, que fica escura, depois eu vou colocar lá no grupo para vocês essa imagem em 3D que fala justamente a questão do comportamento microscópico de crescimento, de multiplicação, de colonização desses fungos. A superfície deles é toda equimulada e eles provocam essas manchas amareladas, ó, a fase de Écio aqui, ó, uma coloração mais alaranjada, marrom, ó, essa aqui em trevo, existe uma ferrugem muito importante em trevo, né, Puxina oxalides, né, ó, a fase de Écio em microscopia eletrônica de transmissão, que eu acabei de mostrar para vocês, ó, aqui, ó, a fase de Écio, aqui uma visão tridimensional do mesófilo foliar, ó, a ferrugem do caule, né, de trigo, aqui uma ilustração microscópica, né, dessas ferrugens. Esse aqui é um livro, né, sobre esses fungos. Eu, de todos os grupos, sou apaixonado por esses fungos causadores de ferrugem. Tem aqui a foto microscópica, o fungo conectado com o tecido da planta. Existe uma ferrugem que dá em cedro, no hemisfério norte, que ela é belíssima, ela provoca uma galha, Gymnosporangium cipere, se não me engano, o nome. Aqui, né, uma figura do filoplano, os tipos de organizações dos esporos, aqui, ó, foto microscópica desse fungo, tá? Aqui, porte transversal, né? Ferrugem tem muito essa questão do porte transversal, uma ilustração em microscopia eletrônica de varredura dessa ferrugem. Aqui, ó, a ferrugem do cedro. Então, sempre tem essa característica, os sinais, eles têm uma grande frequência na face abaxial, por causa dos estômagos, das aberturas naturais, mas vocês também vão encontrar essa erupção dessas estruturas reprodutivas na face superficial, as erupções. Então, a gente chama de sintoma do tipo ferrugem, pelo fato dele produzir essa pústula, que é um rompimento da epidérmia. Lembrando que a epidérmia ela não tem cloroplástico, então sai essa casquinha da superfície da epiderme da planta por uma elevação, por uma compressão mecânica dos esporos que foram produzidos. Ó, aqui, ó, variação de esporos desses fungos aqui. Tá? Eu vou depois pegar algumas dessas imagens e vou colocar nos slides aqui para que depois, nos arquivos, vocês possam olhar lá dentro do módulo. E agora passamos para a terceira e última classe da divisão Basidiomycota, que é a classe Eustomycetes. Então, essa classe Eustomycetes, eu vou colocar como doença-chave a questão da doença do milho, né? Então, o que acontece, né? Vocês têm os esporos, né, que são as haploides, ó, azul e vermelho, então eles seriam com grupos, como se fosse macho e fêmea. Eles combinam entre si, no momento que há o florescimento do milho, existe uma conjugação desses esporos, eles se combinam, né, fazem uma reprodução sexuada, então como se fosse a união, né, essa aqui é como se fosse um tubo de penetração, ó, eles penetrando, e formam um fragmento, um filamento, que tem 2 núcleos, que a gente chama de carióticos. Então ele vai começar a penetrar na superfície, ele pode ser numa superfície do tecido, ou ele pode penetrar essa célula dicariótica dentro do caminhar, ao invés do grão de pólen penetrar o tubo polínico, né, ele é um fungo de flores, e aí ele vai ocupar a região do ovário e desencadear esse sintoma
de galha, que a gente chama, que se a gente abrir isso aqui, ele tem um pó de coloração negra. Carvão, por causa disso. A classe Eustomycetes provoca uma doença chamada carvão por causa disso, porque ele vai produzir uma pulverulência de coloração negra, tá? E aí ele vai se proliferar, vai se ramificar dentro dessa região, ou da folha, né? No caso da cana, tem a doença do chicote, né? Do broto da cana, ou ele vai pegar dentro de ovários da flor feminina dessa planta. Então, começa a haver a formação de lobos, porções mais infladas da hifa, dessas estruturas, e começa a haver a indução do tumor. Então, em plantas, a galha é um tipo de tumor que é desencadeado por uma hiperplasia e hipertrofia, que é justamente essa foto aqui, ó. Isso aqui é um frutinho, você sabe que cada unidade de uma espiga de milho é um fruto, do tipo cariópse. Cariópse é de girassol. Depois vocês verifiquem isso, mas cada unidade é um fruto, isso é correto. E aí, naquele fruto, ele começa a ocorrer uma hiperplasia e hipertrofia. Aumento do número e aumento do volume, porque o fungo produz hormônios, ele induz a planta a produzir hormônios que faz com que haja a indução desse tumor. E aí, mais tarde, você vai ter a formação hifas, né, que vão se fragmentar, vai ocorrer a cariogamia, os esporos vão se unir, ó. Então, eles deixaram de ser dicarióticos, eles ficam unidos e reinicia o ciclo. Então, esse aqui é o sintoma que é provocado na planta, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Então, aqui o ciclo de Ustilar-Gordei sobre a inflorescência desse capim, ó, eles se fundem, os dois núcleos, depois que esse núcleo ele sofre meiose, ele é 2N, né? Durante essas fases, e ao mesmo tempo começa a formar essa basídia, né? E essa basídia que vai formar os basidiósporos no seu interior, que são haploides, porque eles reduziram, ele era 2Ns, passou a ser N, porque reduziu o número de cromossomo na meiose 1, depois na meiose 2, tá? E aí no topo de cada uma dessas basídias vão se formar esses basidiósporos. E esses basidiósporos, né, eles infectam, né, a região, o grão, né, a região da inflorescência, e eles podem ficar disseminando isso durante os períodos de produção. Você não fica um ano inteiro produzindo cevada, né? Deixa eu ver aqui. Cevada, e aqui você vai iniciar essa também formação de galha sobre a inflorescência que fica no topo, né? E aí começa a desenvolver essa pulverulência em cada região onde deveria ter um frutinho, você vai ter o desenvolvimento dessa fase. Então, em linhas gerais, né, dependendo do tipo de carvão, ele tem uma fase que fica no inverno, que é a fase teleospórica, que sobrevive períodos de geada, de frio, de temperaturas baixas nas sementes, no órgão reprodutivo, e depois, quando você planta a cultura, você tem a fase basidiospórica, que desenvolve os sintomas sobre o tecido da planta. Então, que é nas fases de verão, tá? Então, as fases de sobrevivência são as fases sexuais, são as fases teleospóricas. Plantou, inicia essa fase aqui de meiose e até realizar essa infecção e produção desse sintoma. Depois que você produz, depois do verão que você produz, ele fica latente numa fase teleospórica, tá? Aqui, um sintoma de envasouramento ao invés de galha, um superbrotamento, os esporos em microscopia eletrônica de varredura, aqui microscopia óptica, eles também têm, para aumentar a adesão sobre a superfície dos hospedeiros, o esporo, ele não é liso, né? Então, aqui, essa superfície dele é importante do ponto de vista taxonômico. Nesse caso aqui,